Você sabia que existe um registro no reino das trevas com o seu nome? E que toda vez que você abre a boca para orar, certos salmos específicos, uma sirene espiritual dispara nas regiões celestiais? Enquanto você dorme achando que está seguro debaixo das cobertas, alguém está trabalhando contra você no mundo invisível, renovando contratos que você nem sabe que existem através dos seus próprios sonhos. Eu sei disso, porque eu era essa pessoa. Eu era quem assinava esses documentos. Eu era quem carimbava essas sentenças. Eu era quem monitorava as orações e liberava os ataques noturnos. Meu nome não importa mais porque a pessoa que eu era morreu, mas o que eu fiz durante anos nas trevas ainda está acontecendo agora mesmo, enquanto você me escuta. Existem pessoas dormindo neste exato momento que vão acordar cansadas amanhã, sem entender por quê. Vão sentir vergonha de algo que aconteceu num sonho tão real que deixou marcas emocionais. Vão brigar com o cônjuge sem motivo aparente. Vão perder o fogo da oração, sem explicação lógica. E tudo isso foi programado enquanto elas dormiam. Se você acorda mais cansado do que quando deitou, se tem sonhos com água, serpentes ou pessoas do passado que te tocam de forma íntima, se sente uma pressão no peito durante a madrugada, ou se simplesmente perdeu a vontade de orar depois da meia-noite. Então este vídeo não chegou até você por acaso. O que vou revelar agora não é teoria teológica. É confissão de guerra. É o manual de operações que eu mesma executava contra pessoas como você. Escreva agora nos comentários: eu creio no poder da oração. Porque você vai precisar dessa declaração depois do que está prestes a ouvir. Eu não era uma bruxa qualquer que aprendeu feitiços em livros ou vídeos na internet. Eu fui iniciada, consagrada, treinada em níveis que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Minha entrada no reino das trevas não começou com uma escolha consciente. Começou com uma dedicação. Eu tinha apenas 7 anos quando minha avó materna me levou até uma cachoeira isolada no interior. Ela disse que era para me benzer, que era proteção, que era tradição de família. Eu lembro da água gelada tocando meus pés. Lembro do cântico baixo que ela murmurava. Lembro de sentir algo puxando minhas pernas para dentro, como se a correnteza tivesse mãos. Naquela noite eu sonhei que nadava debaixo d'água e conseguia respirar. Havia uma mulher linda de cabelos longos que me chamava de filha. Ela me deu um colar de conchas. Quando acordei ainda sentia o peso dele no pescoço, embora não houvesse nada lá. Os anos passaram e os sonhos continuaram. Sempre com água, sempre com a mesma mulher. Aos 14 anos ela me disse que era hora de trabalhar. Eu não entendi na época, mas meu corpo entendeu. Comecei a saber coisas que ninguém me contava. Comecei a sentir presenças. Comecei a visitar lugares durante o sono que eram mais reais que minha própria casa. Aos 18 eu já operava conscientemente. Eu não chamava de bruxaria. Eu chamava de dom, de sensibilidade espiritual. De missão, minha função era específica: contratos noturnos. Enquanto pessoas dormiam, eu tinha acesso aos sonhos delas. Não todos. Apenas aqueles que tinham alguma brecha legal. Alguém na família que fez pacto. Algum objeto consagrado dentro de casa. Algum relacionamento sexual fora do casamento. Pornografia. Vícios. Mágoas não perdoadas. Cada brecha era uma porta, e eu tinha chaves. Durante 12 anos eu trabalhei fielmente. Súbito potente recebi autoridade sobre regiões. Participei de reuniões onde estratégias eram traçadas contra igrejas inteiras. Eu vi pastores sendo monitorados. Eu vi intercessores sendo atacados durante o sono. Eu vi famílias sendo destruídas por sonhos que elas achavam que eram apenas pesadelos. Mas por trás de cada pesadelo havia um executor. E muitas vezes essa executora era eu. Eu estou aqui hoje não porque fui mais forte. Não porque fui mais esperta. Estou aqui porque alguém orou por mim com um salmo que eu não consegui bloquear. E quando aquele salmo quebrou minha proteção, tudo desmoronou. A primeira vez que percebi que havia um poder maior que tudo que eu conhecia, foi numa noite de quinta-feira. Eu estava em plena operação. Havia recebido a ordem de atacar uma mulher chamada Beatriz, que morava num bairro afastado. O motivo era simples. Ela tinha começado a orar salmos específicos antes de dormir. Salmos que mencionavam águas. Salmos que convocavam a voz de Deus sobre os mares. Salmos que quebravam serpentes antigas. No mundo espiritual essas orações não sobem quietas. Elas sobem como trovões. E quando trovões sobem, alarmes descem. Foi exatamente isso que aconteceu. Um alerta foi emitido.
O nome dela apareceu numa lista vermelha. Minha supervisora, uma entidade que se apresentava como princesa das correntes, me convocou. A missão era clara: ir até Beatriz durante o sono dela e renovar um contrato antigo, feito pela bisavó dela, décadas atrás, num ritual de fertilidade, perto de um rio. Eu aceitei como sempre aceitava. Naquela noite eu me projetei. Meu corpo ficou dormindo, mas minha consciência espiritual viajou. Cheguei ao quarto de Beatriz por volta das 3 da manhã. Ela estava dormindo de lado com a Bíblia aberta em cima da mesinha de cabeceira. Eu me aproximei. Toquei o ombro dela no plano espiritual. Ela se virou no sonho. Eu assumi a forma de alguém que ela conhecia. Um ex-namorado. Alguém que ela tinha amado. Alguém cuja imagem ainda gerava emoção. No sonho, ela me viu e sorriu. Eu me aproximei. Abracei. Encostei. O plano era consumar o ato. Sexo em sonho não é fantasia. É assinatura espiritual. É renovação de contrato. Cada toque é um carimbo. Cada gemido é um sim legal. Mas quando eu tentei beijá-la, algo estranho aconteceu. Ela parou. Mesmo dentro do sonho ela parou. E disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Não, você não é real. Em nome de Jesus, saia. Eu senti uma dor física, como se algo tivesse me empurrado com força. Tentei insistir, mas ela começou a gritar dentro do próprio sonho. Salmo 29. A voz do Senhor sobre as águas. E então eu ouvi um som que vinha de cima. Não era voz humana. Era como se o céu tivesse aberto a boca. Um trovão que não fazia barulho, mas que destruía estruturas. Eu fui arremessada para fora do sonho. Voltei para o meu corpo suando, tremendo, com o coração acelerado. Naquela mesma noite, fui convocada para explicações. Por que eu falhei? Eu disse que ela resistiu. Disseram que era impossível. Que o contrato da bisavó ainda estava ativo. Que ela não tinha autoridade para resistir. Mas tinha. E a autoridade vinha dos salmos. A supervisora então mudou a estratégia. Se ela quer guerra, vamos dar guerra. Intensifica os ataques. Toda noite. Até ela cansar. Durante 2 semanas seguidas Beatriz foi atacada todas as noites. Sonhos sexuais, figuras conhecidas, sedução, pressão, medo, mas toda noite ela resistia. E toda noite ela orava o mesmo salmo. Salmo 29, Salmo 74, Salmo 18. A cada noite a resistência dela ficava mais forte, e os ataques ficavam mais fracos. Até que na 15ª noite, algo impossível aconteceu. Eu entrei no sonho dela, e ela estava acordada dentro do próprio sonho. Ela me olhou diretamente e disse: Eu sei quem você é, e eu sei quem me enviou aqui. Você não tem mais permissão. Então ela levantou a mão e declarou. Isaías 27, versículo 1. O Senhor castigará o Leviatã, a serpente veloz. Eu senti meu corpo espiritual sendo cortado. Literalmente cortado. Uma espada de luz atravessou minha forma. Eu gritei. Fugi. E quando voltei ao meu corpo físico, eu estava sangrando pelo nariz. No dia seguinte fui informada de que o contrato de Beatriz havia expirado. O nome dela foi removido do registro. Acesso negado, missão cancelada. Eu fiquei em choque. Como uma mulher simples que apenas orava salmos, conseguiu quebrar um contrato de sangue de 4 gerações? A resposta era simples, mas aterrorizante. Porque os salmos carregam a voz de quem os escreveu. E quem os escreveu tinha autoridade sobre todos os reinos. Escreva nos comentários agora. Senhor, abre meus olhos espirituais. O caso de Beatriz me abalou, mas não me converteu. Eu ainda acreditava que o reino das trevas era invencível, que aquilo tinha sido uma exceção. Um acaso. Até que fui convocada para a reunião mais importante da minha vida espiritual. Era uma assembleia geral. Acontecia apenas 2 vezes por ano. Compareciam entidades de várias regiões, principados territoriais, governadores de áreas específicas. E naquela noite, o assunto era um só. Os salmos estão vazando. Eu entrei na dimensão espiritual, e o ambiente era de pânico absoluto. Havia dezenas de entidades ali. Algumas em formas humanas, outras em formas animalescas. Serpentes gigantes enroladas em tronos. Figuras femininas cobertas de escamas. Vozes que ecoavam como se viessem debaixo d'água. A que presidia a reunião era uma das mais antigas. Ela se chamava Rob. Nome que eu só vim entender depois. Ela não falou. Ela... Vocês estão perdendo
terreno, contratos de décadas sendo quebrados em semanas, pactos de sangue sendo anulados por orações de meia hora, pessoas que eram nossas há anos agora estão inacessíveis, e tudo por causa de textos antigos que deveriam estar esquecidos. Ela abriu um livro espiritual. Não era um livro físico, era um registro vivo. E quando ela abriu, as páginas queimavam. Ela começou a ler nomes, pessoas que tinham sido libertadas recentemente. Cada nome mencionado provocava um gemido coletivo. Todos eles oraram a mesma coisa. Salmo 24, Salmo 29, Salmo 74, Salmo 18, Salmo 104, Salmo 144, Isaías 27. Então ela disse algo que congelou meu sangue espiritual. Esses textos não foram escritos por humanos comuns, foram escritos por alguém que tinha acesso aos dois mundos. Alguém que conhecia nossos nomes, nossas estruturas, nossas táticas. E quando esses textos são declarados em fé, eles não pedem permissão. Eles executam sentenças. Um dos principados levantou a voz. Então bloqueamos o acesso. Impedimos que esses textos cheguem até as pessoas. Rahabe respondeu com desprezo. Já tentamos. Esses textos estão espalhados. Estão em livros, estão em celulares. Estão sendo ensinados em igrejas. A única coisa que podemos fazer é desencorajar. Atacar quem ora. Fazer parecer que não funciona. Intensificar os sonhos. Aumentar a vergonha. Multiplicar o cansaço. Fazer com que desistam antes dos 21 dias. Foi aí que eu entendi o padrão. 21 dias. Esse era o prazo crítico, porque em 21 dias de oração consecutiva, os contratos antigos começavam a rachar. Em 40 dias eles eram completamente destruídos. Por isso os ataques sempre se intensificavam entre o 7º e o 14º dia. Era a janela de desistência. Se a pessoa parasse ali, tudo voltava ao normal. Mas se ela continuasse depois do 14º dia, a balança virava. Rob então deu uma ordem direta. Identifiquem quem está começando a orar esses salmos. Ataquem imediatamente. E o sem vergonha. E o sem desânimo. Usem sonhos sexuais. Usem cansaço extremo. Usem brigas familiares. Usem qualquer coisa, mas não deixem que cheguem aos 21 dias. Enquanto ela falava, imagens começaram a aparecer no ar. Eram cenas de pessoas orando. Uma moça jovem de joelhos no quarto chorando enquanto lia o Salmo 74. Um homem de meia-idade em pé no banheiro às 3 da manhã, declarando o Salmo 18. Uma senhora idosa sentada na cozinha com a Bíblia aberta. No Salmo 104, cada cena mostrava a contagem de dias. 7 dias. 10 dias, 14 dias e ao lado de cada pessoa, havia um número de contratos ativos. A moça jovem tinha 3 contratos, 2 por ancestralidade. 1 por relacionamento sexual, fora do casamento. O homem de meia-idade tinha 5 contratos. 3 por vícios, 2 por objetos místicos que ele trouxe de viagens. A senhora idosa tinha 7 contratos, todos por rituais que a mãe dela fez décadas atrás para proteger a família. Raob apontou para a moça jovem. Essa aqui tá no 9º dia. Libera ataque sexual hoje à noite. Usa o rosto do ex-namorado. Faz ela sentir prazer. Faz ela acordar com vergonha. Interrompe a sequência. Apontou para o homem. Esse está no 12º dia. Libera opressão no peito. Faz ele achar que está tendo problema cardíaco. Assusta ele. Tira o foco da oração. Apontou para a senhora. Essa tá no 14º dia. Perigo máximo. Ela já passou da metade. Libera confusão mental. Faz ela esquecer de orar amanhã. Quebra a continuidade. E então ela olhou diretamente para mim. Você vai cuidar de um caso novo. Um homem que começou ontem. 1º dia, nome. Joaquim. Cidade. Zona Norte. Ele acabou de aprender sobre os salmos numa célula de oração. Ainda não sabe o que está fazendo. Ainda não tem resistência desenvolvida. Vai ser fácil. Entra hoje. Seduz. Renova o contrato. Encerra antes que vire problema. Eu aceitei a missão. Peguei o arquivo espiritual de Joaquim. Vi toda a história dele. Contrato feito pelo pai numa encruzilhada para conseguir emprego. Joaquim herdou sem saber. Nunca foi informado. Mas estava pagando. Sonhos perturbadores. Relacionamentos que nunca davam certo. Dinheiro que entrava e sumia.
E agora ele tinha descoberto que podia orar. Naquela noite eu fui até Joaquim. Ele estava dormindo, entrei no sonho. Assumi a forma de uma mulher atraente. Ele me viu, e ficou confuso. Eu me aproximei. Sorri. Toquei o rosto dele. E bem quando eu ia selar o contrato, ele abriu os olhos dentro do sonho e gritou: Pai, eu te entrego minha noite. Salmo 18. Tu me livraste do meu inimigo forte. A luz explodiu. Eu fui jogada para fora do sonho com tanta força que acordei no chão do meu quarto físico. Meu corpo estava queimado, marcas vermelhas nos braços. Eu estava sangrando pelos ouvidos, e pela primeira vez em 12 anos, eu senti medo real. Porque Joaquim era dia 1. E se no dia 1 ele já tinha essa autoridade, que aconteceria no dia 21? 3 semanas depois, o nome de Joaquim foi removido de todos os registros. Acesso permanentemente negado, contrato anulado, herança quebrada. E eu fui punida por falhar. Fui rebaixada, humilhada, exposta diante de outras entidades. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu comecei a fazer uma pergunta perigosa. E se eu estiver do lado errado? A punição que recebi foi severa. Fui afastada das operações noturnas por 30 dias. 30 dias que no mundo espiritual das trevas é uma eternidade. Fui colocada em isolamento, não isolamento físico, isolamento espiritual. Fui proibida de me projetar, proibida de acessar sonhos, proibida de participar de reuniões. Era como estar viva, mas invisível para o reino que eu servia. Nesses 30 dias algo inesperado aconteceu. Eu comecei a ter sonhos, não sonhos que eu controlava, sonhos que eu não entendia, sonhos onde eu era vítima. Eu me via sendo atacada, sendo tocada, sendo arrastada. Eu acordava suando, com medo, com nojo, e então, eu entendi. Eu entendi o que eu fazia com as pessoas. Eu senti na pele o terror que eu causava todas as noites, a vergonha, a confusão, o cansaço inexplicável, a sensação de estar suja por dentro, sem saber por quê. Numa dessas noites, eu acordei chorando. Chorei tanto, que não conseguia respirar. E no desespero, eu fiz algo que nunca tinha feito. Eu pedi ajuda, não para as entidades. Eu pedi ajuda para cima. Eu nem sabia para quem estava pedindo. Eu só disse: se existe alguém mais forte do que tudo isso, me tira daqui. Por favor. Nada aconteceu naquela noite, nem na seguinte. Mas no terceiro dia, depois desse pedido, uma prima distante me ligou. Ela era evangélica. A gente não se falava há anos. Ela disse que tinha sonhado comigo, que no sonho ela me via presa em correntes debaixo da água, e que uma voz mandou ela me ligar. Ela perguntou se eu estava bem. Eu desabei. Contei tudo. Ela não me julgou. Ela não gritou. Ela só disse: eu vou orar por você, e você vai orar comigo. Não importa o que acontecer. Não desliga. Ela começou a orar pelo telefone. E quando ela mencionou o nome de Jesus, eu senti uma dor aguda no peito. Como se algo dentro de mim estivesse sendo arrancado. Eu quis desligar, mas algo me segurou ali. Ela continuou orando. Declarou o Salmo 29. A voz do Senhor está sobre as águas. O Deus da glória troveja. E eu ouvi o trovão. O mesmo trovão que eu tinha ouvido quando tentei atacar Beatriz. Mas dessa vez ele não estava me expulsando. Ele estava me chamando. Eu caí de joelhos. O celular escorregou da minha mão, mas ainda dava para ouvir minha prima orando. Ela declarou Isaías 27. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no março, e em tu e o vai. Vi com os olhos espirituais. Vi uma espada de luz cortando algo que estava enrolado na minha coluna. Uma serpente espiritual. Ela se contorceu, sibilou, e foi arrancada. E eu vomitei algo escuro que não era comida. Vomitei até não ter mais nada. E quando parou eu senti algo que não sentia desde os 7 anos. Leveza, silêncio interno, paz. Eu peguei o celular de volta. Minha prima ainda estava lá. Eu perguntei: o que você fez comigo? Ela respondeu: eu não fiz nada. Foi Jesus. E agora você precisa renunciar, precisa fechar as portas. Precisa declarar que você não pertence mais a eles. Ela me ensinou uma oração, palavra por palavra. E eu renuncio todo pacto feito em meu nome,
ou através da minha linhagem. Eu quebro toda aliança com o reino das águas. Eu me divorcio de todo o esposo espiritual. Eu retiro meu nome de todo o registro das trevas. Pelo sangue de Jesus eu sou livre. A cada frase eu sentia algo se quebrando dentro de mim. Cadeias invisíveis se partindo. Selos sendo removidos. Naquela noite eu dormi pela primeira vez em 12 anos sem ser convocada. Sem sair do corpo. Sem acessar dimensões. Eu simplesmente dormi. E sonhei com um jardim. Um jardim cheio de luz. E no jardim havia um homem. Ele não disse o nome dele, mas eu sabia quem era. Ele me estendeu a mão e disse: "Bem-vinda para casa." Acordei no dia seguinte, e tudo estava diferente. O silêncio que antes era cheio de vozes agora era realmente silêncio. A sensação de estar sendo vigiada tinha sumido. Mas a guerra não tinha acabado, porque naquela mesma noite, eles vieram atrás de mim, não para me recrutar. Pyramids. Entidades que antes eram minhas colegas, agora eram minhas inimigas. Elas entraram no meu sonho com fúria. Me cercaram, me ameaçaram. Disseram que eu tinha traído. Que eu pagaria com a vida. Eu acordei aterrorizada. Liguei para minha prima. Ela disse: "Agora você vai aprender a lutar de volta. Pega sua Bíblia, abre no Salmo 144. Eu abri. Bendito seja o Senhor, minha rocha que ensina minhas mãos para a peleja, e meus dedos para a guerra. Ela disse: "Agora declara isso em voz alta. E quando eles voltarem hoje à noite, você não vai correr. Você vai resistir." Naquela noite eles voltaram. Mas eu estava pronta. Quando eles se aproximaram no sonho, eu não fugi. Eu abri a boca e declarei: "Bendito seja o Senhor que ensina minhas mãos para a guerra." E algo surgiu na minha mão dentro do sonho. Uma espada. Eu não sabia usar espada, mas meu corpo sabia. Eu golpeei. Eles recuaram. Eu continuei declarando, Salmo 18. Ele me tirou das muitas águas. A cada palavra eles ficavam menores, mais fracos, até que fugiram. Nos dias seguintes os ataques continuaram, mas cada vez mais fracos. Eu orava todos os dias. Salmo 24. Salmo 29. Salmo 74. Salmo 18. No 21º dia os ataques pararam completamente. E no 40º dia, eu tive um sonho final. Vi meu nome sendo apagado de um livro negro. Vi as correntes que estavam na minha família sendo quebradas. Vi a serpente antiga sendo lançada num abismo. E ouvi uma voz: "Está consumado hoje, eu durmo em paz. Não tenho mais sonhos perturbadores. Não sinto mais presenças. Não ouço mais vozes. A mulher que eu era morreu. A mulher que eu sou agora, nasceu da oração. Nasceu dos salmos. Nasceu do sangue de Jesus. E se aconteceu comigo, pode acontecer com você." Compartilhe este vídeo agora com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que está sofrendo ataques noturnos. Alguém que perdeu a esperança. Porque a mesma libertação que me alcançou, pode alcançar qualquer pessoa. Agora que você conhece minha história, preciso te ensinar exatamente o que eu aprendi do outro lado. Porque uma coisa é ouvir um testemunho, outra coisa é saber aplicar na sua própria vida. Eu passei 12 anos executando ataques noturnos. Eu sei como funcionam. Eu sei os pontos fracos. Eu sei o que quebra as estruturas. E vou te passar isso agora de forma prática. Primeiro você precisa entender uma coisa fundamental. Sonhos não são apenas sonhos. Existe diferença entre um sonho comum causado pelo seu subconsciente e um sonho que é porta de entrada espiritual. Sonho comum você esquece rápido. Sonho espiritual, você lembra de detalhes, mesmo dias depois. Sonho comum não deixa marca emocional. Sonho espiritual te faz acordar com vergonha, com medo, com raiva, ou com sensações físicas reais. Se você tem sonhos recorrentes com as mesmas pessoas, os mesmos lugares, ou os mesmos temas, isso não é coincidência. É padrão. E padrão significa operação. Água. Cobra. Está nadando. Estar afogando, ver rio. Ver março. Ver cachoeira. Esses são cenários do reino das águas. Se você sonha com isso frequentemente, existe uma conexão ancestral, ou pessoal, que precisa ser quebrada. Sexo Emerson Ross. Esse é o ataque mais comum, e o mais vergonhoso. As pessoas não falam sobre isso, porque sentem culpa. Mas deixa eu te dizer a verdade. Se você está sendo atacado sexualmente em sonhos, você não está em pecado. Você está sob ataque. A diferença é clara.
Pecado você escolhe. Ataque você resiste. E o reino das trevas usa sexo em sonhos, por um motivo muito específico. Renovação de contrato. Cada vez que há consumação sexual no sonho, mesmo que você não queira conscientemente, um carimbo espiritual é colocado. É como assinar um documento sem ler. Por isso, o ataque vem à noite. Porque sua guarda consciente está baixa. Sua mente racional está desligada. E o corpo responde mesmo que a alma resista. Mas aqui está a chave. Resistência quebra o padrão. Quando você começa a resistir mesmo dentro do sonho, o contrato perde validade. E como você resiste? Orando antes de dormir, declarando autoridade sobre sua noite. E principalmente, orando os salmos certos. Os salmos não são mágica. Não é fórmula, é autoridade escrita. Cada salmo foi inspirado por alguém que conhecia o mundo espiritual. Davi não era apenas um adorador, ele era um guerreiro espiritual. Ele enfrentou leões, ursos gigantes e demônios. E quando ele escrevia, ele transcrevia a autoridade. Então, quando você ora um salmo, você não está orando suas palavras, você está liberando a autoridade de quem escreveu. Salmo 24. Do Senhor é a terra, e tudo o que nela existe. Esse salmo quebra a propriedade legal. Se algo ou alguém está dizendo que você pertence a eles, esse salmo anula. Ore por 7 dias seguidos, antes de dormir. Declare em voz alta. Coloque seu nome na oração. Do Senhor é a minha vida. E tudo o que existe nela. Salmo 29. A voz do Senhor sobre as águas. Esse salmo é devastador para o reino aquático. Ele não pede. Ele anuncia. A voz de Deus tem supremacia sobre qualquer voz das águas. Se você tem ataques ligados a water sonhos com afogamento, com sereias, com entidades aquáticas, ore esse salmo por 21 dias. Não pule nenhum dia. Salmo 74. Tu espedaçaste as cabeças do Leviatã. Leviatã não é apenas um monstro bíblico, é um principado de orgulho, confusão mental e torcimento emocional. Se você tem pensamentos que te atormentam, se sente confusão constante, se sua mente não para nunca, você está sob influência leviatânica. Esse salmo quebra isso. Ore por 40 dias. Salmo 18. Ele me tirou das muitas águas. Esse é o salmo de extração. Quando você sente que está afundando em problemas, em tristeza, em vícios, esse salmo te puxa para fora. Ore em momentos de desespero. Declare que você está sendo tirado das profundezas. Salmo 104. Ali se divertem os navios, e o Leviatã que formaste. Esse salmo humilha Leviatã. Mostra que ele não é Deus. Ele é criatura. Quando você declara isso, o orgulho espiritual que ataca sua mente perde força. Salmo 144. Que ensina minhas mãos para a guerra. Esse salmo ativa você para lutar de volta, não apenas resistir. Lutar. Quando você chega nesse nível, você não apenas se defende, você ataca de volta no mundo espiritual. Isaías 27, versículo 1. Naquele dia o Senhor castigará com sua espada dura, grande e forte o Leviatã, serpente veloz o Leviatã, serpente sinuosa, e matará o monstro do mar. Esse não é oração. É sentença. É decreto de execução. Ore isso depois de completar 21 dias de salmos. É o golpe final. Agora a parte que ninguém te conta. Você vai ser testado. Entre o dia 7 e o dia 14. Os ataques vão piorar. Não porque você está perdendo, porque você está vencendo. O reino das trevas tem uma janela de desistência. Eles intensificam tudo para te fazer parar. Sonhos mais intensos, cansaço extremo, brigas do nada. Desânimo espiritual. É proposital. Se você passar do dia 14, a balança vira. Do dia 15 ao dia 21, você vai começar a sentir mudanças. Sonhos vão diminuir. Paz vai aumentar. Clareza mental vai voltar. E no dia 21, você vai ter um sonho de libertação. Pode ser um sonho de porta se abrindo, de correntes quebrando, de você saindo da água. Isso é real. Algumas pessoas precisam de 40 dias. Não porque são mais fracas, porque os contratos são mais antigos. Se tem envolvimento de avós, bisavós, se tem iniciação na infância, se tem objetos consagrados em casa, são camadas mais profundas. 40 dias, destrói raiz. E tem uma última coisa. Não ore com medo. Medo é combustível para o reino das trevas. Ore com autoridade.
Você não está pedindo favor, você está executando sentença. Você não está implorando. Você está legislando. Levante sua voz, declare, ordene. O inferno não respeita a súplica. O inferno obedece à autoridade. Escreva agora nos comentários. Eu não vou desistir da oração. Declare isso. Porque a partir de agora você está oficialmente em guerra, e guerreiros não desistem. Se você chegou até aqui não foi por acaso. Você pode achar que foi o algoritmo que te trouxe, pode achar que foi curiosidade, mas eu te digo a verdade. Foi uma convocação. Você foi convocado para sair das sombras, para quebrar o que te prende, para se libertar de ataques que você nem sabia que existiam. Eu já estive do outro lado, eu já fui a pessoa que assinava suas sentenças noturnas, eu já fui quem renovava seus contratos enquanto você dormia achando que estava seguro. Eu sei como opera o reino das trevas, sei como eles pensam, sei como eles atacam, e por isso sei exatamente como eles podem ser derrotados. A verdade é essa. Você não está louco, aqueles sonhos perturbadores são reais. Aquele cansaço depois da oração é proposital, aquela vergonha depois de um sonho sexual é parte do plano deles. Eles querem que você desista. Querem que você ache que não tem jeito, querem que você normalize o ataque e aceite viver assim para sempre. Mas você não precisa aceitar. Existe poder disponível para você agora mesmo. Não é um poder distante. Não é algo que só funciona para pastor ou para intercessor experiente. É para você. É para a pessoa que está cansada. Para a pessoa que está envergonhada. Para a pessoa que já tentou de tudo e nada funcionou. Os salmos que eu te revelei hoje não são teoria. São armas testadas, em campo de batalha espiritual. Eu vi pessoas sendo libertadas com esses salmos. Vi contratos de gerações sendo anulados em semanas. Vi sonhos parando. Vi casamentos sendo restaurados porque o ataque noturno parou. Vi vícios perdendo força, porque a opressão espiritual foi removida. Vi pessoas recuperando o sono, a paz e a alegria de viver. E tudo começou com uma decisão. Eu não vou mais aceitar isso. Luter. Mas vou te dizer uma coisa com toda sinceridade. A luta não vai ser fácil. Vai ter noite que você vai querer desistir. Vai ter dia que o cansaço vai parecer insuportável. Vai ter um momento que os sonhos vão intensificar tanto que você vai achar que está piorando. Mas se você entendeu o que eu ensinei aqui, você sabe que isso é sinal de vitória. É o desespero do reino das trevas. É a última tentativa de te segurar antes de te perder para sempre. Não pare no meio da batalha. Não pare no dia 10. Não pare no dia 14. Continue. Continue mesmo quando não sentir nada. Continue mesmo quando parecer que não está funcionando. Porque no mundo espiritual, cada oração que você faz está rachando estruturas invisíveis. Cada salmo que você declara está quebrando correntes que nem você sabe que existem. E quando você completar os 21 dias, você vai olhar para trás e vai entender que cada noite difícil valeu a pena. Eu poderia ter ficado calada. Poderia ter guardado esse conhecimento só para mim. Poderia ter vivido minha libertação em silêncio sem expor meu passado. Mas eu não posso fazer isso, porque enquanto eu estiver calada, tem gente sendo atacada agora mesmo. Tem gente acordando com vergonha sem entender por quê. Tem gente perdendo casamento, perdendo saúde, perdendo paz por causa de ataques que poderiam ser quebrados, se soubessem o que fazer. Por isso, estou aqui. Por isso expus minha história. Por isso revelei os salmos, porque cada pessoa que se liberta é uma vitória contra o reino que me escravizou por 12 anos. Cada testemunho de libertação é um golpe contra as trevas. E eu quero ver multidões sendo libertas. Quero ver famílias restauradas. Quero ver o inferno tremendo, porque as pessoas descobriram que não são vítimas indefesas. São guerreiros com autoridade. Então agora eu te faço um chamado. Um chamado de guerra. Você vai começar hoje. Não amanhã. Não depois que resolver seus problemas. Hoje, antes de dormir hoje, você vai orar o Salmo 24. Vai declarar que sua vida pertence ao Senhor. Vai renunciar toda a propriedade legal do reino das trevas sobre você. E vai começar a contagem. Dia. E a partir daí você não vai parar até o dia 21. E quando você completar esses dias eu quero que você volte aqui e deixe seu testemunho. Porque seu testemunho vai encorajar outra pessoa. Vai fortalecer alguém que está pensando em desistir. Vai provar que isso não é fantasia.
É guerra real com vitórias reais. Agora eu preciso que você faça 3 coisas. Primeiro, escreva nos comentários exatamente assim: o inferno treme quando eu oro. Declare isso ou acredite nisso. Porque é verdade literal. Segundo, compartilhe este vídeo agora. Manda para aquele amigo que você sabe que está sofrendo, para aquela prima que não dorme direito há meses, para aquele irmão da igreja que perdeu o fogo. Alguém precisa ouvir isso hoje. Terceiro, se inscreve no canal e deixa o like ativado, porque vou trazer mais revelações, mais ensinos, mais munição para sua guerra espiritual. Você não é vítima. Você é vitorioso. O inferno não vai decidir seu destino. Suas orações vão. Levanta agora. Sacode a poeira. Pega tua Bíblia e vai pra guerra. Porque o reino das trevas já perdeu você. Eles só não sabem ainda. Mas vão saber. Em 21 dias vão saber. Eu sou a prova viva de que a libertação é possível. Eu saí do fundo do poço espiritual. Saí do reino das trevas. Saí da escravidão. E se eu sair, você também sai. Em nome de Jesus você está livre. Agora vai e toma posse dessa liberdade.